que você sabe sobre a escravidão? Nesse vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre esse tema, desvendando juntos essa história, ao mesmo tempo que desconstruímos algumas ideias que a gente tem e nem sabe de onde vem. Quando ouvimos a palavra escravidão, os primeiros lugares em que pensamos são o Brasil e a África. Mas não é bem assim. A escravidão faz parte da história da humanidade. Ela é tão antiga quanto a própria história, desde os tempos em que os povos eram derrotados em batalhas e dominados por seus conquistadores. Já existia no mundo antigo, em sociedades como a dos gregos e dos romanos. Lembram? Mas vejamos só, a escravidão não foi igual em todas as sociedades e tempos. Em cada período e canto do mundo em que ela existiu, assumiu características próprias. Vamos agora à primeira pergunta: o que é escravidão? É uma forma de exploração, na qual o homem se acha no direito de tirar a liberdade do outro e o ter como propriedade. Essa situação fere os direitos básicos do ser humano, como sua independência para tomar as decisões da sua própria vida. Ou seja, não há direitos, só obrigações. Por muito tempo, foi uma forma de negar aos estrangeiros os privilégios de uma sociedade. Agora que já sabemos o que é escravidão, vamos entender como se desenvolveu em uma das regiões do mundo em que ela existiu. A nossa viagem começa na África, um continente muito grande, repleto de culturas e diversidade. Você conhece o Egito? É só se lembrar das aulas sobre as pirâmides. E a África do Sul, o país que sediou a Copa do Mundo de 2010. Esses são apenas 2 exemplos de 55 países que formam esse imenso continente. No mapa, a África está localizada entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Agora uma pergunta. Vocês já ouviram falar na frase "os africanos escravizavam seus próprios irmãos"? Pois então, vamos desconstruir essa ideia a partir de agora. A noção de unidade do continente africano que temos hoje foi uma construção europeia. Os africanos não eram irmãos e sim povos diferentes dentro de um continente de diversas etnias e línguas. Vamos lembrar, os africanos não escravizaram seus irmãos, pois não se viam como iguais. Esse é o imaginário dos europeus que, ao ignorarem as divergências e diversidades dos povos, os simplificaram e igualaram, principalmente a partir da cor da pele. Agora que já esclarecemos esses pontos, podemos seguir aprendendo. A escravidão na África pode ser dividida em 3 tipos. Vamos lá! Na história, chamamos o primeiro momento da escravidão africana de incidental. Para entendermos melhor esse modelo, é necessário conhecer algumas características dos povos onde se deu esse processo. Podemos nomear algumas sociedades africanas como comunidades domésticas ou de linhagem, nas quais a noção de parentesco era fundamental. Os laços parentais podiam ser por consanguinidade, isto é, uma ligação biológica, ou por afinidade e a partir de apadrinhamentos ou casamentos. A sociedade é formada por 3 gerações. A geração passada é representada pelo mundo dos mortos, onde estão os ancestrais. A geração ativa é o mundo dos vivos, responsável por cuidar da anterior e garantir a vinda da 3ª geração, o futuro, os que ainda estão por vir. Então, ser parente significa compartilhar experiências em comum e fazer parte desse movimento que envolve as 3 gerações. As relações entre os vivos e os ancestrais são muito fortes, pois o mundo dos mortos interfere na vida e nos acontecimentos do presente. Estar envolvido nessa rede que liga as gerações significa pertencer a um laço parental. Podemos então nos questionar: em uma sociedade que é baseada na linhagem e parentesco, quem é livre e quem é escravo? A liberdade de uma pessoa estava garantida pelo seu pertencimento a uma linhagem.
quando se tornava estrangeiro e perdia seus laços, sua liberdade estava em perigo. E os escravos, quem eram? Escravos eram os indivíduos que, por motivos de guerra, raptos e acordos judiciais, eram separados de sua família, tornando-se estrangeiros. Ao deixar seu eixo familiar, sua cultura não era reconhecida e respeitada, perdendo assim seus direitos. Foi um processo violento. Dentro dessa cultura, a separação da pessoa da sua linhagem significa retirar parte do que dava sentido às suas vidas. A escravidão era, portanto, importante para essas sociedades quando analisamos como um todo. Nas sociedades baseadas no parentesco, a liberdade era um processo reconhecido pela integração progressiva de sucessivas gerações através do casamento, até que as pessoas pertencessem integralmente ao grupo. E como funcionava a escravidão incidental? O escravo não era fundamental para a economia dessas sociedades. Não podiam ser vendidos nem comprados. Ter um escravo representava poder e riqueza, uma forma de status social. Formavam outro grupo dentro da sociedade. Mas é importante destacar que a escravidão não ocorreu de uma única forma para todas as sociedades africanas. Pelo contrário, respeitou os traços de cada cultura. Até mesmo o conceito era divergente entre os povos. Vamos agora ao segundo momento da escravidão africana, que chamamos por instituição. Diferente da outra, os agentes que escravizavam os africanos foram os povos islâmicos. Após a morte de Maomé, houve uma expansão do Islã, baseado no Alcorão, que permitia a seus seguidores escravizar aqueles que negassem a salvação islâmica. Quem eram os escravos? Inicialmente, os escravos eram prisioneiros capturados nas Guerras Santas que expandiram o Islã da Arábia pelo norte da África. A escravização era justificada com base na religião, e aqueles que não eram muçulmanos podiam se tornar escravos. Os cativos não eram necessariamente negros, mas sim prisioneiros de guerra que tinham resistido à expansão islâmica. A escravidão era entendida como uma espécie de aprendizagem religiosa. Nesse momento, os escravos já eram comercializados, porém a escravidão não era a base da economia. Os meninos eram treinados para o serviço militar e doméstico. As mulheres também tornavam-se domésticas. Os homens adultos eram destinados a tarefas mais trabalhosas, como atividades produtivas. A população necessitava sempre da chegada de novos escravos. A exigência de que fossem pagãos e a necessidade de importações contínuas para manter a população escrava tornou a África uma importante fonte de escravos para o mundo islâmico. O comércio de escravos foi modesto antes do século XV e não cresceu muito até o século XIX. Era possível se tornar livre? A conversão religiosa para o islamismo era um passo, mas não concedia a liberdade total. A assimilação à sociedade do Senhor era garantia de um melhor tratamento. Um outro momento da escravidão se iniciou a partir da abertura do comércio transatlântico. Nesse caso, os africanos foram escravizados pelos europeus. Esse processo só aconteceu devido à participação dos chefes locais, junto aos europeus e islâmicos. Lembrando, os africanos não escravizavam os irmãos, e sim os inimigos. Somente com o apoio das chefias locais, os europeus puderam realizar o comércio. Houve uma explosão no número de escravos, pois o novo sistema tinha grande demanda, vindas das colônias, principalmente para o campo e as minas, e mudou drasticamente a história da África. Os escravos passaram a ser os principais itens da exportação e tornaram-se mais comuns na sociedade local do que anteriormente. Passou de uma característica marginal da sociedade africana para uma importante instituição, mas na maioria dos lugares
ela continuou a ser interpretada no contexto das estruturas de linhagem. A influência dos europeus se deu no nível econômico, mas não político, porque a escravidão estava ligada ao afastamento dos laços parentais, assim como antes. Para concluir, precisamos entender que a somatória da escravidão já existente na África, com a influência islâmica e a demanda europeia, criou o cenário onde a escravidão se desenvolveu no continente. Os 3 modelos explicados aconteceram juntos durante o século XVI até o XIX. A influência do Islã e do mercado europeu e muitos outros desenvolvimentos políticos e econômicos afetaram o rumo da escravidão, mudando a natureza dela de uma atividade sem intenção comercial para uma instituição. Transformou-se em um modo de produção. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!